Olá, eu sou Cíntia Castro, editora de Política de O Tempo. O nosso convidado de hoje no Café com Política é o ministro Alexandre Silveira, das Minas e Energias, que está aqui para conversar com a gente. E ao meu lado eu tenho a Letícia Bernadette, repórter de política, que vai conversar com o ministro e contar aí algumas novidades do governo federal, algumas articulações aí políticas para 2026. Obrigado, ministro. É um prazer ter o senhor aqui conosco hoje. Eu que agradeço a oportunidade, Cíntia, agradeço, Letícia. É uma alegria muito grande falar com mineiras e mineiros. Eu tenho tido a satisfação, a alegria, mas a imensa responsabilidade de servir ao Brasil à frente de uma pasta que representa 40% da economia nacional. Setor de petróleo, gás, biocombustíveis, o Brasil é o paraíso dos biocombustíveis, setor elétrico, geração, transmissão, distribuição de energia no país, com uma fonte tão plural que é o Brasil. O Brasil é o líder da transição energética devido às suas potencialidades naturais e às políticas implementadas nos últimos anos. E o setor mineral, em especial, aqui para nós mineiros, representa o minério de ferro, que tantas divisas gera nas suas exportações e na indústria nacional, na indústria da siderurgia, mas também nesse advento dos minerais críticos. Tanto os minerais para transição, os minerais críticos para energia limpa, quanto os minerais estratégicos, que são os minerais para suprimento alimentar, potássio, fosfato, num país que é o grande país produtor de alimentos do mundo. É fundamental que a gente busque a nossa segurança alimentar através dos potenciais de desenvolvimento desses minerais. Ministro, nessa semana o senhor está aqui em BH e o senhor vai fazer um anúncio, vai concretizar aí um anúncio de um investimento na área de mobilidade, parece que são 750 milhões voltados para ônibus elétricos, faixas exclusivas. O que vai ter de fato para o Belo Horizontino? O que a gente pode esperar disso? Quem vai anunciar, na verdade, é o presidente Lula, que tem tratado todos os municípios, são mais de 5.400 municípios. O presidente compreende e entende como ninguém a composição da federação, sabe que os prefeitos e os vereadores são as autoridades mais próximas da sociedade e, portanto, a determinação ele, aos seus ministros de Estado, desde a nossa primeira reunião ministerial, é que trate todos os prefeitos e todos os governadores de forma suprapartidária para que atinjam o objetivo do nosso governo, que é construir uma sociedade melhor, uma sociedade com resultados sociais efetivos e desenvolvimento econômico para a sociedade brasileira, resolvendo problemas reais da sociedade. O presidente tem feito assim com Belo Horizonte, anunciou 2,8 bilhões para o metrô. O Estado vai fazer as obras, um investimento fundamental para a mobilidade urbana, e agora o presidente vai receber o prefeito Álvaro Damião para fazer terceiras faixas em Belo Horizonte, melhorando a mobilidade, renovando a frota, não só na questão da sustentabilidade, da eletrificação dos nossos ônibus, mas também melhorando a qualidade do serviço de transporte na capital dos mineiros e resolvendo problemas de drenagem. É fundamental que a gente resolva o problema, por exemplo, do córrego do Onça. Então serão mais de 750 milhões de reais anunciados do governo federal nessas três áreas, além do metrô, obras fundamentais para melhorar a qualidade de vida do povo da capital dos mineiros, que é Belo Horizonte. E o senhor esteve aqui com o presidente recentemente lançando o programa Gás do Povo. Foi no aglomerado da Serra. Esse programa ele vai beneficiar acho que mais de 3 milhões de pessoas em Minas, mais de 50 no Brasil. Quais que são as etapas agora? Quando que essas pessoas vão estar realmente tendo acesso a esse benefício? É um dos momentos, eu confesso, mais emocionantes da minha vida pública. Eu que tive uma vida pública extremamente heterogênea e muito longa já, fui secretário de Estado de Saúde, a saúde mexeu muito com a minha trajetória, porque você lidar diretamente com a vida das pessoas. Implementamos programas fundamentais à melhoria da qualidade da saúde pública de Minas Gerais. Fui diretor-geral do DENIT, responsável por toda a infraestrutura do país, rodovias, hidrovias, postes, hidrovias, aos 31 anos de idade, no primeiro mandato do presidente Lula. Fui secretário de Estado de Gestão Metropolitana, fui deputado federal, senador da República, então tenho uma vida pública extensa, mas aquele momento foi muito marcante, porque lá na casa da dona Márcia, lá no aglomerado da Serra, eu, o presidente Lula e a companheira Janja tivemos a oportunidade de visitar e ver que diferença que isso faz para a mulher e faz para a família. Dona Márcia, com seus 3 filhos, com uma renda muito baixa, em torno de R$400, cozinhando na lenha. E na lenha, inalando aquela fumaça,
num ambiente completamente inóspito, num barraco extremamente modesto, simples, e causando problemas de saúde tanto para a criança quanto para ela, e a gente pôde entender e ver de perto a necessidade de implementar esse programa que vai beneficiar 50 milhões de brasileiras e brasileiros. 17 milhões de famílias. E aqui em Minas Gerais, 1.200.000 famílias, 4 milhões de pessoas. Esse programa em novembro já vai estar sendo implementado. Nós trabalhamos ele 1 ano e meio, foi uma grande batalha para poder convencer todo o governo da importância desse programa. O presidente Lula mediou e liderou a todo o tempo essa negociação, inclusive com o Ministério da Fazenda. Vencidos os obstáculos, esse programa é uma realidade, vai mudar a vida definitivamente de muitas famílias, é mais dinheiro no bolso da família brasileira, é um programa social que vem agregar ao Bolsa Família, ao Minha Casa Minha Vida, ao Farmácia Popular, ao Mais Médicos, e agora o Mais Especialistas. É importante destacar, Minas Gerais nunca recebeu o volume de cirurgias eletivas que recebeu nesses últimos 3 anos do governo do presidente Lula. Mais de 1 milhão de cirurgias eletivas. Nós estamos implementando essas novas políticas que comungam com a realidade do povo brasileiro, em especial do povo mineiro, políticas que vêm de encontro com resultado efetivo para melhorar a vida das pessoas. Então será um programa que em Minas serão mais de 7 mil postos de revendas que estarão credenciados a entregar o botijão de gás. Nós procuramos simplificar ao máximo o acesso às famílias ao botijão, portanto, ele receberá no seu celular, de forma digital, a forma de retirar o botijão. Aquelas famílias que terão o direito estão cadastradas no Cade Único, com renda per capita até meio salário, ou seja, até R$2.000, R$2.500, as pessoas terão direito ao botijão de gás. Receberão também o próprio cartão da Caixa Econômica Federal do próprio programa, que é o programa Gás do Povo. Poderão até receber esse cartão, receber através do cartão do Bolsa Família, e poderão retirar nas lotéricas ou na Caixa Econômica Federal o que a gente chama de Vale Gás, até que o programa esteja completamente implementado. Mas nós queremos, em março do ano que vem, estar com todas as famílias que têm direito recebendo esse botijão de gás. Você imagine a proporção desse programa. São 58 mil postos no Brasil. Um país com a dimensão territorial, com a extensão territorial que nós temos, transcontinental. Você imagina o que é você montar uma revenda lá em Parintins para poder entregar o gás para a Dona Maria, para o Sr. José, e é assim que nós vamos fazer. Então é um programa que eu tenho me dedicado muito, reunido com as companhias, reunido com o setor, reunido com a Caixa Econômica Federal, e nós queremos dar muita eficiência a esse programa para melhorar a qualidade de vida de tantas mulheres, principalmente, e crianças, que infelizmente ainda cozinham de forma inadequada, cumprindo inclusive com o acordo internacional com a ONU, a ODS 7. O Brasil será o grande protagonista do maior programa de cozimento limpo do planeta. Um programa que a primeira-dama cuidou pessoalmente, foi uma das primeiras visitas que eu recebi para tratar dessa questão da inclusão da mulher e da criança na agenda do Ministério. Então, 2 dos grandes programas desse terceiro, espero antecedendo o 4º mandato do presidente Lula, estão no Ministério de Minas e Energia, que é o Luz do Povo, que isentou até 80 kW 17 milhões de famílias, 60 milhões de pessoas, e deu desconto àqueles que consomem até 120 kW. E agora o Gás do Povo, um grande programa de inclusão social do país. Aproveitando o gancho, ministro, o senhor citou, o Luz do Povo, ele já é um programa que está em andamento, que diz respeito à pasta do senhor no governo Lula. Existe alguma previsão, talvez, de ampliar esse programa a partir de 2026? Como que o programa está atualmente e qual que é a programação dos próximos meses em relação ao Luz do Povo? O presidente Lula implementou no seu primeiro mandato o maior programa de inclusão energética do planeta, que é o Luz para Todos. Tirou 17,8 milhões de famílias da escuridão. Agora, nós estamos entregando os últimos 400 mil famílias, que é o programa Off-Grade. Por quê? Nós temos um On-Grade, que é ligado por rede. E agora, nos rincões do Brasil, e eu tenho visitado esses rincões, é extremamente emocionante. Eu fui lá, desci o Rio Amazonas,
e para poder ver as famílias recebendo placa solar com bateria, até 80 kW, mudando completamente a vida do pescador, a vida daquelas crianças que não tinham acesso à internet, que o pescador que não tinha como acondicionar o seu peixe e agora está sendo incluído e eliminado a pobreza energética, incluído na dignidade, podendo aquela senhorinha bater, como eu vi lá, o seu açaí, para poder inclusive acondicionar e vender o açaí na feira. Então é um programa extremamente importante que foi luz para todos. Nós estamos eliminando a pobreza energética, queremos até 2027 concluir. É importante dar dados objetivos. Em 2022, último ano do governo anterior, mudaram inclusive o nome, mas investiam R$900 milhões por ano. Em 2023, o presidente Lula mandou avançar fortemente nesse programa, que é um programa da alma dele, tirar as pessoas da escuridão. Nós investimos R$2 bilhões, 2023, R$3 bilhões, e esse ano e o ano que vem o orçamento é R$4 bilhões. Nós queremos 2027 eliminar a pobreza energética. O que faltava? Onde eu percebi a necessidade do Luz do Povo? Quando eu fui entregar essa placa solar lá na Ilha do Marajó. E eu pude ver a dona Josefina numa ilha recebendo a placa solar e a bateria, que dura 15 anos, que tem assistência da distribuidora, pagando conta de energia. Ela no sistema off-grid, não está na rede, completamente fora da rede. E a conta de energia chegava para ela. Conta de energia do tarifa social, mas chegava a conta de energia. E ela tinha que se deslocar, muitas vezes a sua luz era cortada, e eu falei, quem não justifica? Porque o tarifa social era muito confuso, era uma escadinha até 80 kW, então nós resolvemos isentar todo mundo até 80 kW e dar desconto, tirar a taxa da conta de desenvolvimento energética da CDE de quem consome até 120 kW, dando dignidade àquelas pessoas, incluindo elas e deixando elas em condições melhores de vida. É aquilo que eu digo, desenvolvimento econômico para a gente criar um círculo virtuoso para a economia nacional, ampliar a nossa base arrecadatória sem aumentar impostos, simplesmente reonerando alguns setores que infelizmente tiveram isenções, mas que infelizmente essas isenções passaram a ser permanentes. Então nós precisamos fazer justiça tarifária no país e justiça social, inclusão. O nosso governo trabalha sob o tripé do desenvolvimento econômico com sustentabilidade e inclusão. Essa é a sociedade que nós queremos construir e estamos trabalhando para isso. Ministro, falando um pouquinho sobre 2026, a gente tem nessa semana um encontro do PSD aqui em Belo Horizonte e nos últimos meses a gente tem visto o presidente Lula feito uma certa pressão ali para o senador Rodrigo Pacheco, seu governador. Ele defende que é o nome mais adequado para Minas Gerais para estar na disputa para o governo do estado no ano que vem. O senador está sempre com ele, mas ainda não deu aquele sim abertamente. E aí eu pergunto ao senhor, o senador Rodrigo Pacheco vai ser o candidato do PSD ao governo de Minas? Como é que está isso? Primeiro é importante resgatar um pouco da história. Eu sou fundador do PSD no Brasil, juntamente com o Gilberto Kassab, com o Jorge Borraus e outros companheiros. Eu fui aquele que colheu a assinatura aqui em Minas, na época assinatura manual, que precisava de ir até o TRE para poder consolidar aquela assinatura. Nós colhemos 10% das assinaturas que o partido precisava para ser criado nacionalmente. Nós tínhamos um tempo restrito, muita resistência de outros partidos políticos e um partido da social-democrata, ou seja, um partido que debate internamente de forma serena, equilibrada. Nós temos um projeto de país, queremos contribuir, como temos contribuído na governabilidade do presidente Lula, sob a liderança do líder Brito e do senador Omar no Senado da República, a fim de que a gente possa realmente promover desenvolvimento nacional com inclusão. Agora, em Minas Gerais não é diferente. Eu quero acreditar que o partido terá serenidade, equilíbrio, praticará aquilo que nós mineiros sabemos fazer de melhor, que é a boa política, a política da construção através do diálogo, para que a gente busque o melhor projeto para Minas Gerais. Eu, particularmente, entendo que o melhor projeto para Minas Gerais é o senador Rodrigo Pacheco, governador.
O presidente Lula não tem feito pressão. O presidente Lula escolheu porque entende que o senador Rodrigo Pacheco é uma figura nacional, uma figura com muito prestígio, tem espírito público, construiu uma trajetória à altura de poder trazer recursos para Minas Gerais, para desenvolver Minas, tem as condições, tem profundidade intelectual, tem espírito público, e eu quero acreditar que ele aceitará o grande desafio de conduzir os destinos de Minas Gerais, que, diga-se de passagem, fazendo uma constatação, ficou para trás comparado com outros estados da federação. Eu que tenho andado o Brasil e o mundo, mas em especial o Brasil, posso afirmar literalmente: Minas, em todos os campos, do ponto de vista do desenvolvimento econômico, social, ficou muito para trás. Basta andar pela Bahia e ver os distritos industriais de toda a região baiana. Basta ver o fortalecimento do turismo da Bahia. Minas é riquíssimo do ponto de vista turístico. As nossas cidades históricas, Ouro Preto, Tiradentes e tantas outras, Congonhas e tantas outras. As nossas peculiaridades do Jequitinhonha, do Mucuri, do norte de Minas. As potencialidades que nós temos para crescer, mas falta planejamento, falta dedicação e visão futurista para a gente poder implementar políticas que possam realmente promover e incluir as pessoas no mercado de trabalho, melhorando inclusive a sua renda per capita. É por isso que eu digo, é importante que a gente tenha lideranças que se coloquem à disposição da sociedade. Eu quero acreditar que nós estamos fazendo uma discussão, na minha opinião, precipitada. Eu, por exemplo, estou completamente focado nos problemas e na realidade dos desafios desses 3 setores que eu tenho a responsabilidade de dirigir por delegação do presidente Lula. O presidente Lula fez a sua opção. Eu acredito que o presidente Pacheco aceitará o desafio, até porque ele sabe a necessidade de Minas voltar a ter protagonismo nacional do ponto de vista da execução das políticas públicas e protagonismo político. Minas está há muito tempo relegado ao segundo plano do ponto de vista da sua dimensão política. Minas, que tem Milton Campos, Tancredo Neves, Juscelino Kubitschek, há quanto tempo não tem um líder nacional que possa recolocar Minas com a importância que nós temos do ponto de vista geopolítico nacional. Então eu acredito que o PSD terá serenidade de esperar o momento adequado. É natural que haja divergência. Eu quero aqui dar um exemplo prático. Na outra eleição, apenas eu fiquei com o presidente Lula no partido. A maioria dos parlamentares não apoiaram o presidente Lula no segundo turno. É natural que tenha essas diferenças num partido que é o maior partido do Brasil. Nós temos o maior número de prefeitos. Em Minas Gerais nós estamos disparado o maior partido. Temos 10, vamos receber mais um parlamentar hoje. É natural que haja divergências, mas eu quero acreditar que todos teremos comprometimento com Minas Gerais e com o Brasil. Todos sabem não só da minha vontade, mas do meu trabalho, e não faltará dedicação integral e a mais absoluta forma aguerrida, como me é peculiar, na defesa de um projeto de política que tem dado certo no Brasil, que tem liderança internacional, que dialoga com o mundo, que constrói a boa política, que é a política liderada pelo presidente Lula. Eu acho que o presidente Lula sempre ganhou em Minas Gerais, em todas as eleições, voltará a ganhar em 2026, e Minas Gerais, os mineiros e mineiras contribuirão mais uma vez para que o Brasil continue se desenvolvendo e continue sendo soberano nas suas riquezas, que continue dialogando com o mundo e se desenvolvendo. Ministro, a gente está há quase um ano das eleições, né? E por um lado a gente vê que a direita já tem alguns nomes aí se posicionando para lançar ao governo de Minas, né? Como o vice-governador Matheus Simões, o senador Cleitinho. Mas na questão do campo progressista, o presidente Lula ele vem defendendo o nome do Pacheco, mas justamente esse martelo ainda não foi batido, né? O que falta para o Pacheco tomar essa decisão? O que ainda falta ele decidir em relação a isso? E o senhor não acha que talvez isso não pode atrasar, talvez o projeto do presidente Lula em se reeleger em 2026? Ele se posicionar diante de todas as mineiras e mineiros como candidato, é isso que falta.
E eu disse para ele, disse publicamente no lançamento do Gás pro Povo, no aglomerado da Serra, que ele o fazendo, eu andarei com ele por Minas Gerais, até março. Eu, naturalmente, tenho que me dedicar a essa grande responsabilidade de implementar políticas públicas nesses 3 setores. Isso tem uma repercussão direta na vida das pessoas. No Ministério de Minas e Energia, só com novas políticas implementadas nesses 3 anos, nós geramos perto de 4 milhões de empregos. É por isso que nós estamos no pleno emprego no Brasil. E agora nós queremos, de agora em diante, e no 4º mandato do presidente Lula, gerar um círculo virtuoso para melhorar a renda per capita. O presidente Lula tem um grande sonho. Ele já, de novo, conseguiu concretizar, que foi tirar o Brasil do mapa da fome. Quando nós assumimos o governo, o Brasil tinha 33 milhões de pessoas que voltaram ao mapa da fome. Nós conseguimos tirar e retomar a dignidade da nação brasileira. No 2º mandato, ele quer construir um país que a renda das pessoas melhores. Como é que nós vamos fazer? Estimulando através da regulação, através da estabilidade jurídica, da estabilidade econômica, do diálogo internacional, da atração de investimento, a gente possa crescer e reindustrializar o Brasil, robustecer a nossa economia, como eu disse, ampliar a nossa arrecadação de forma adequada e equilibrada, com diálogo permanente em diversas áreas, implementando políticas que possam levar o Brasil à prosperidade e ao desenvolvimento econômico, com inclusão social, distribuindo riqueza para todos. Então, eu acredito que o presidente Pacheco não se negará a essa grande e nobre missão, que é trabalhar por Minas Gerais, que é melhorar a vida de mineiras e mineiros, e ele pode contar com o meu mais absoluto e restrito trabalho para que ele seja o governador dos mineiros e contribua com a reeleição do presidente Lula, que é essencial e imprescindível à continuidade do crescimento nacional. E nesse contexto desse sim aí do Pacheco, em que ponto está faltando um aval do presidente Gilberto Kassab, ou em que ponto, assim, que uma definição nacional do partido, do PSD, com quem o partido vai estar para a presidência, interfere ou não em quem o partido vai estar aqui em Minas? É possível que, por exemplo, numa eventual candidatura de Tarcísio de Freitas, o presidente Kassab esteja nacional com Tarcísio de Freitas e aqui em Minas o candidato do partido seja o Rodrigo Pacheco? Eu acho que tudo serão prognósticos. Primeiro é o contrário. Eu acho que precisa primeiro o presidente Pacheco dizer que é candidato e, a partir daí, fazer uma construção interna partidária. Segundo, eu quero acreditar que é muito prematuro o quadro de dizer até que o governador de São Paulo seja candidato. Eu acho, inclusive, que ele enfrenta grandes dificuldades para isso. Eu acho que há uma grande dificuldade no campo do ex-presidente de admitir, transferir o legado eleitoral para o governador de São Paulo. Eu acho que é muito mais provável, na minha opinião, que ele continue governando o estado de São Paulo, mas, como eu disse, como Minas é a síntese do Brasil, nós representamos, somos o retrato mais fidedigno do Brasil. O meu compromisso é dar a vitória ao presidente Lula em Minas Gerais, porque o fazendo, eu tenho absoluta certeza que a gente repetirá o resultado nacional. Então é esse o trabalho, nós estamos focados nisso. O PSD é um partido de centro, é um partido que tem um diálogo intenso, e eu quero aqui ressaltar, Minas Gerais ficou, através do meu trabalho com o presidente Lula, os deputados tiveram a sua liberdade, na Bahia, o partido está com o presidente Lula através da liderança do Antônio Brito, líder nosso na Câmara dos Deputados, e do senador Otto. No Rio de Janeiro, nós temos um grande aliado do presidente Lula, que é candidato a governador, que é o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes. No Mato Grosso, o ministro da Agricultura, senador Fávaro, é um aliado do presidente Lula. No Amazonas, o senador Omar, que é candidato a governador com grandes chances eleitorais, um grande líder e o atual líder da nossa bancada no Senado da República, é aliado do presidente Lula. Naturalmente, nós temos as nossas diferenças. O
presidente Gilberto Kassab, que sempre foi alguém que constrói e trabalha com a boa política, já deixou claro que a tendência do partido é ter uma candidatura própria, mas que respeita as diferenças regionais. Em Minas Gerais, eu tenho absoluta convicção da minha posição, que é estar incondicionalmente e com muita dedicação e de forma muito aguerrida, dialogando com os mineiros para reeleger o presidente Lula, e eu quero que seja a dupla e trabalho para isso, Pacheco e Lula. Eu tenho certeza que será uma convergência a favor de uma Minas muito melhor. Ô, ministro, e falando nesse cenário do Estado ainda, depois a gente fala um pouquinho do nacional de novo, mas assim, onde entra o vice-governador Matheus Simões? Ele já disse, né, até num café da manhã com jornalistas há alguns meses, que se o Pacheco estiver fora do PSD, desse projeto do PSD, se ele não aceitar, ele vai ser o primeiro a querer estar junto com o PSD. Ele acredita que o PSD em Minas Gerais, assim, não vai apoiar um candidato que é o candidato do Lula, que é ligado à esquerda. Onde que entra o Matheus Simões? Assim, há alguma possibilidade de composição com ele, do PSD, do vice-governador estar junto do PSD, ou quem sabe até mudar de partido e ir para o PSD? Eu percebo as movimentações da bancada estadual e eu vejo isso com naturalidade. Normalmente, a base na Assembleia Legislativa do governo do Estado, e como os deputados estaduais compõem a base, há um desejo natural de acompanhar a continuidade do projeto. Eu acho que o projeto eu acho que o governo, os 6 anos do governador Zema, foi um fracasso para Minas Gerais, um atraso para o Estado, não houve planejamento, o governador não teve a responsabilidade de descer do palanque quando foi reeleito e já continuou no palanque como candidato a presidente da República, criando um distanciamento da necessidade republicana de uma proximidade com o governo federal para poder governar e dar resultado para a vida de mineiras e mineiros. Isso atrasou Minas Gerais. Se não fosse a forma republicana que o presidente Lula trata os seus independente, de forma suprapartidária, independente de quem administra os estados e os municípios, nós estaríamos ainda em situação pior. É fato de que nós temos uma dívida pública que beira o colapso, beira o precipício e o colapso das contas públicas do Estado. Foi feito o Propag, liderado pelo presidente Pacheco. Todos sabem que eu vim a Minas Gerais na FIENG e disse que faltava ao governador sensibilidade de procurar o presidente Pacheco, de nos procurar no Senado da República. Eu estava lá para poder dialogar, nós, representantes do Estado. Os deputados são representantes dos municípios, representantes das suas bases eleitorais. Os senadores são representantes do Estado. E eu nunca recebi uma visita do governador Zema. Ele abandonou o Estado de Minas Gerais para um projeto pessoal, um projeto de poder que eu nem vejo prosperando. Agora, fato é de que nós temos que preocupar com hoje, preocupar com a vida real das pessoas, trabalhar para melhorar o desenvolvimento do Estado de Minas Gerais. E falta aí o presidente Pacheco via público dizer que aceita o desafio, começar a andar por Minas, conversar com os prefeitos municipais, conversar com as lideranças, a sociedade civil organizada, com o setor produtivo e começar a preparar um grande programa de governo para apresentar aos mineiros durante o processo eleitoral, ganhar as eleições, governar Minas e entregar uma Minas muito melhor em 2030. Ministro, só uma coisa, desculpa, Letícia, mas assim, nesse contexto, então assim, independentemente do Pacheco estar ou não, ter o vice-governador, de uma vez que ele está, né, além dele ser o vice-governador, ele é totalmente aliado ao projeto do Zema aqui em Minas Gerais, não seria uma alternativa para o PSD? Eu fico até, de certa forma, tenho um orgulho positivo de ver o PSD sendo tão atrativo para tantas lideranças no país inteiro. É o partido que mais cresce, porque é o partido que faz a boa política, a política do diálogo e da construção. Então o desejo do vice-governador é muito legítimo. Agora, nós temos uma grande liderança ainda no partido, que é o presidente Rodrigo Pacheco, que não tomou a decisão, e eu concordo com você, é importante que ele tome essa decisão o mais rápido possível, venha a público. É claro que ele tem o seu tempo, será respeitado, esse tempo tem que ser respeitado, mas eu tenho que ele venha a público e comece a articular a sua candidatura. É o que eu faria se eu fosse candidato. Eu sou alguém que já disse para o presidente Lula, a minha
a minha participação na eleição do ano que vem, até por uma questão de responsabilidade com o atual momento na história que nós vivemos, é com a reeleição do presidente Lula. Eu me dedicarei completamente a esse projeto. Eu acho que é inconcebível pensar que um líder com a história do presidente Lula, não só de vida, mas com a história pública dele, com a história de luta dele, com a sua sensibilidade humana, social, com a sua visão de desenvolvimentista, com seu equilíbrio entre buscar sempre a convergência dos vários atores políticos para poder criar uma nação e um mundo melhor, um mundo mais em paz. Um líder que eu tive a alegria de acompanhar pelo mundo. Foram 29 viagens internacionais, 14 com ele. E quando eu cheguei na Puglia, na Itália, no G7, eu pude ver os grandes líderes globais nas bilaterais com o presidente, eu e o ministro Mauro, pedindo opinião ao presidente Lula, discutindo geopolítica com o presidente Lula, e o presidente Lula sempre defendendo a paz global, defendendo o multilateralismo, defendendo a construção de políticas que, quando dependem, políticas que perpassam por todos os países, como a questão da sustentabilidade, da transição energética, só se resolve com multilateralismo, com fortalecimento dos organismos internacionais. Na questão do comércio agora, nós estamos vendo a crise global do tarifaço e outras, os Estados Unidos tentando quebrar uma realidade que já se consolidou, que é a questão da globalização, inclusive de forma injusta com o Brasil. Nós temos um comércio internacional com os Estados Unidos muito equilibrado. Nós temos uma balança comercial com os Estados Unidos equilibrada. Então, me parecendo um ataque muito mais político, desproporcional e nada a ver com a questão comercial. Por isso nós temos que continuar, voltar a fortalecer os nossos organismos internacionais, a ONU, o Conselho de Segurança, a OMC, para que a gente possa resolver isso através da construção e do diálogo internacional, que o presidente Lula faz como ninguém. Então é uma grande responsabilidade como mineiro ter participado já há quase 3 anos do governo do presidente Lula e ter a consciência da importância de reelegê-lo, porque ele é o único líder capaz de, em 2030, entregar esse país mais harmonizado, mais unido, mais desenvolvido, com mais prosperidade para todos, mas em especial mais inclusivo, melhorando a vida daqueles que realmente precisam do poder público, que são as pessoas mais humildes. Para além desse projeto de reeleição do presidente Lula, o senhor tem algum projeto pessoal, como, por exemplo, uma candidatura ao Senado? Ou não sei também se o senhor já cogitou a possibilidade de se candidatar ao governo de Minas? Qual que são os seus planos para 2026? Eu sou filho de uma salgadeira que vinha conversando com a Cíntia aqui antes de começar a entrevista. Fui criado no bairro Vila Clóris, ao lado do bairro que ela mora, do bairro Planalto. Estudei escola pública, Escola Municipal Lídia Angélica, Escola Estadual Geraldo Teixeira da Costa. Tive muitas oportunidades na vida. Comecei muito novo no comércio de imóveis, numa lojinha que chamava Alexandre Móveis, lá no bairro Floramar, do lado do Bar do Índio, que está lá até hoje. Depois fui comerciante de imóveis por várias regiões, tive 14 lojas em Belo Horizonte, depois fui para a construção civil, onde estou até hoje, mas paralelo a isso, tive uma vida pública muito ativa, como servidor público da segurança, consegui me aposentar como delegado geral de polícia, última fase da carreira do nosso estado. Fui trabalhar no Vale do Aço, morar na pensão da dona Reni, Antônio Dias, com 2 crianças pequenas, chegando no... Então Deus me deu tantas oportunidades na vida, e eu, aos 55 anos, pude corresponder, acho, com uma coisa que é a única coisa que eu aprendi a fazer e gosto de fazer, que é trabalhar, que é dar resultado, que é sair cedo, chegar tarde, que é chegar em casa e saber que eu cumpri o dever do dia. Eu me julgo hoje completamente despido e desprendido de projetos pessoais. Eu quero realmente me dedicar a um projeto de crescimento nacional.
Mas o senhor vai estar concorrendo pelo Senado? É uma possibilidade, senhor? O presidente Lula tem destacado isso, a importância de eu voltar ao Senado da República, e eu disse para ele há poucos dias: presidente, olhando nos olhos dele, eu disse para ele o seguinte, que é muito honroso, e eu não escondo o meu desejo de disputar o Senado da República pelo meu partido. Agora, está acima desse desejo o meu espírito público, o meu compromisso com o Brasil, a minha vontade de ajudar o presidente Lula a entregar o legado de um país melhor para todos. É uma decisão que vai demorar um pouquinho ainda. Então, o que o presidente Lula, o que for melhor para esse projeto de reeleição do presidente Lula, é o projeto que esse mineirinho aqui vai participar. Aquilo que o presidente Lula achar que eu contribua melhor para a sua reeleição, para que a gente possa continuar implementando políticas públicas tão importantes para melhorar a vida das pessoas, que a gente possa estar criando um círculo virtuoso através de um conjunto de ministros altamente preparados para poder construir políticas públicas em todas as áreas, para continuar desenvolvendo o país, está acima de qualquer desejo pessoal. Ô ministro, e nesse contexto, no cenário atual, quem que o senhor enxerga numa candidatura, eventual candidatura do presidente Lula, quem que o senhor enxerga hoje que será o principal adversário dele, num segundo turno possível? Quem que vai estar ali nesse segundo turno? Hoje ainda não tem. Hoje, aqueles que... Aqui eu quero fazer uma constatação. Em toda a história, desde a redemocratização, apenas o ex-presidente perdeu a reeleição. O presidente Lula é alguém que chega às 8h30 da manhã no Palácio do Planalto, sai às 8h30 da noite. Quando perguntam sobre a saúde do presidente Lula, eu falei, quiçá eu tivesse à disposição e a saúde do presidente Lula, se cuida muito bem, todos que encontram com ele vê o seu vigor. É alguém que tem uma causa, a causa de melhorar e fazer um país mais justo. E essa causa é que move o presidente Lula. Essa é a sua maior força. Ninguém... É inimaginável que alguém que enfrentou o que o presidente Lula enfrentou na sua trajetória política, inclusive as injustiças que ele enfrentou, pudesse estar com tanta vontade e com tanto vigor se não fosse movido por uma causa. E essa causa de construir um país mais justo, um país mais inclusivo, um país que possa realmente ser de todos e para todos, que move a alma do presidente Lula. É alguém que a sua história é a sua energia para poder trabalhar para melhorar a vida do povo brasileiro e fazer o Brasil cada vez mais respeitado no mundo. Então isso, para quem está ao lado dele, é motivo de muita alegria, de construir história juntos, mas principalmente de deixar legado. E é isso que nós vamos fazer, e ao fim e a cabo eu tenho absoluta certeza que nós vamos sair com o sentimento do dever cumprido, e é isso que me move. E tem espaço para o governador Romeu Zema, que lançou sua pré-candidatura? Como é que o senhor enxergou essa pré-candidatura dele à presidência? E o senhor consegue enxergá-lo ali em que posição para 2026? Ele tem esse, como eu posso dizer, ele tem o que mostrar aqui para Minas para conseguir convencer aí a população de que ele é um candidato forte? Se os brasileiros e brasileiras conhecerem o fracasso da administração do governador Zema em Minas Gerais, eu tenho absoluta certeza que ele não se viabilizará para absolutamente mais nenhum cargo público eletivo. Mas é um direito dele, faz parte da democracia, ele é que vai decidir o destino dele. Eu, particularmente, digo aos colegas da minha geração de homens públicos, de que nós temos que ficar muito atentos para nós não nos envergonharmos do atraso de Minas nos últimos anos. Minas Gerais ficou para trás de outros estados da federação, e eu espero que a gente retome esse protagonismo. E nós só vamos retomá-lo se nós tivermos muita responsabilidade, muito diálogo, muito trabalho
e muita união da classe política para que a gente possa retomar o prestígio de Minas junto à federação e possa realmente montar um grande projeto desenvolvimentista para o estado de Minas Gerais. Ministro, no começo da nossa conversa, né, o senhor chegou a citar alguns projetos aqui para Belo Horizonte e no ano passado o senhor atuou, né, ativamente ali na campanha do prefeito Fuad Noman para a reeleição dele. Eu queria que o senhor fizesse uma avaliação sobre a gestão do Álvaro Damião. O senhor acredita que ele está sendo fiel ao projeto do Fuad para Belo Horizonte? Ainda é muito prematuro. Eu digo que foi com muita tristeza que nós perdemos um homem público com tanta qualidade, com tanto comprometimento, com tanta vontade de ajudar os belo-horizontinos, que com tantos resultados em tão pouco tempo conseguiu vencer o ódio, os ataques pessoais, os aviltamentos daqueles que nem eles mesmos sabem os crimes que vêm cometendo nas redes sociais. Nem eles mesmos têm a consciência da delinquência que é atacar a moral, atacar a vida pessoal de homens tão decentes como Fuad Noman. Eu tive o compromisso e a coragem de vir defendê-lo aqui, andar com ele pelas ruas de Belo Horizonte, colocar o suspensório junto com ele, que era a marca dele, junto aos belo-horizontinos. E foi com muita tristeza que nós perdemos o Fuad, um grande quadro, meu colega secretário de Estado no governo Anastasia, por 2 vezes secretário de Estado da Fazenda nos 2 primeiros governos do ex-governador Aécio, um servidor de carreira exemplar, e eu espero muito que a alma do Álvaro Damião, que é alguém também com origem humilde e que tem tudo para honrar Belo Horizonte e liderar uma equipe que eu não tenho acompanhado, a equipe dele, quem ele colocou aqui. Eu só quero estar à disposição em Brasília do prefeito da capital dos mineiros para poder ajudá-lo na interlocução com o governo federal. Como eu faço com todos os prefeitos, eu tive a alegria como senador da República de bater um recorde que dificilmente será quebrado. Dos 853 prefeitos, eu atendi 750 na presidência do Senado da República, no espaço e no Salão Azul, onde dificilmente teriam oportunidade de entrar ali no meio do Covid para poder buscar recursos em todos os ministérios da Esplanada para melhorar a vida de todos os mineiros. É assim que se constrói. Eu acredito na política do resultado. Eu não acredito, eu sonho que o país vai voltar a ser um país unido. Um país que vai avaliar os seus homens e as mulheres que estão na vida pública pelo resultado efetivo das políticas públicas. E não por um discurso muitas vezes odioso, que divide, que não constrói, que não resolve. E eu, quando me dirijo ao Fuad, eu falei isso publicamente com o Álvaro Damião no evento aqui em Contagem. Eu espero que ele tenha a noção de que quem ganhou através da soberano voto popular em Belo Horizonte foi o Fuad, e que quis o destino que ele fosse o vice e quis o destino que ele assumisse logo no princípio da gestão, tivesse a alegria, a honra, mas a responsabilidade de conduzir os destinos dos belo-horizontinos, numa das principais capitais do Brasil. E ele pode contar com o meu trabalho, com a minha dedicação, e eu quero acreditar que ele vai entregar ao final e a cabo da sua gestão os resultados que Belo Horizonte merece. Ministro, a gente está caminhando para o fim. Eu queria perguntar para o senhor o seguinte: a gente vem de uma semana, né, com a condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro e outros réus na tentativa de golpe, né, de Estado pelo Supremo Tribunal Federal. Nessa semana, a oposição tem falado que vai trabalhar, né, ativamente, como já tem dito, na questão da anistia. O senhor acredita que vai ser possível conceder algum tipo de anistia? O que o senhor enxerga nesse sentido e de que forma que o governo vai conseguir articular para que o Congresso não vote nessa anistia? Eu acho que o julgamento acabou com um resultado. O julgamento, o judiciário deve pautar suas ações e
seus atos pelas provas dos autos, e isso deve ter sido avaliado com toda prudência. É um tribunal plural, uma Câmara, houve um julgamento por uma Câmara, está em fase de embargos ainda, não há trânsito em julgado do julgamento. Eu quero acreditar que a justiça brasileira é soberana, nós precisamos voltar à institucionalidade desse país, cada autoridade no seu quadrado, poder legislativo, poder executivo, poder judiciário, isso deve ser respeitado extremamente. Essa confusão institucional não faz bem ao país. Eu quero acreditar que a gente volte à normalidade institucional no país, e a normalidade é que se respeite o resultado do julgamento do judiciário, e é para isso que eu acho natural que os desdobramentos a partir de agora aconteçam. Ministro, só para encerrar, o senhor chegou a comentar mais cedo sobre essa questão, né, do tarifaço do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, em relação aos produtos brasileiros. Eu queria que o senhor me falasse um pouco em relação aos minerais críticos, em especial as terras raras. Esses minerais, eles fazem, de certa forma, parte de alguma estratégia do Brasil para lidar com esse tarifaço? Eles podem ser usados a favor do Brasil em relação a isso? Há um grande interesse sobre os minerais críticos e estratégicos no mundo, em especial no advento da nova economia, que é a economia verde, a economia da transição energética, a mudança da matriz energética global. Em especial as terras raras, que são usadas para fabricar os ímãs necessários nas pás eólicas, necessários em todos os carros elétricos. O Brasil, essa é a grande potencial do Brasil. As pessoas ainda não conseguem perceber de forma clara e nítida o que é transição energética, mas é uma nova economia onde o Brasil é imbatível. O Brasil é imbatível nos biocombustíveis, por ter 11% da água doce do planeta, por ter terra barata, terra degradada que pode ser recuperada, para produzir esses biocombustíveis através da macaúba, do pinhão manso e de outros. Nós aprovamos a lei do combustível do futuro, que ampliou a participação do etanol, que tinha a mistura de 27% na gasolina, para E30, hoje já é E30. É importante que a gente fala isso, parece muito distante das pessoas, é mais área plantada, é mais emprego, é mais renda, é mais desenvolvimento. Nós ampliamos a participação do biodiesel, que vem cada vez mais melhorando a sua qualidade. É importante destacar isso. Não é mais aquele biodiesel lá atrás que criava problema nos veículos. Hoje passa por dados e por testes científicos em grandes universidades e em grandes centros tecnológicos. Nós ampliamos de B10 para B15. É uma nova indústria nacional. Nós criamos o mandato para o combustível sustentável de aviação. Os países que fazem parte do CORSIA, um acordo internacional, têm que começar a descarbonizar a matriz de transporte aéreo a partir de 27. Se nós esperássemos 2027, nós seríamos importador de combustível sustentável de aviação. Nós aprovamos a lei em menos de um ano, liderados pelo presidente Lula, o que vai permitir nós sermos, além de supridores da nossa necessidade de descarbonização, nós vamos exportar combustível sustentável de aviação. Nós criamos um mandato para o diesel verde, que permitiu o Mubadala fazer os investimentos lá em Montes Claros, na fábrica de tecnologia de semente, que vai plantar 180 mil hectares de macaúba, 36 mil hectares para agricultura familiar. É a nova economia da transição energética que vai transformar esse país, juntamente com a produção alimentar. Nós seremos celeiro de energia limpa e renovável, nós já temos uma matriz elétrica 90% limpa e renovável, nós seremos celeiros de descarbonização através dos biocombustíveis. A nossa matriz elétrica, inclusive eu estou propondo, em primeira mão coloco aqui, a criação da Secretaria Nacional de Eletromobilidade, para que a gente possa protagonizar o planejamento da eletromobilidade no Brasil. A nossa pluralidade energética é a nossa grande força motriz para que a gente possa ajudar o mundo a descarbonizar, mas possa principalmente fortalecer a economia nacional, em especial na política dos minerais críticos. Por isso nós estamos instalando nos próximos 15 dias o Conselho Nacional de Política Mineral, aos modos do Conselho Nacional de Política Energética, presidido pelo ministro de Minas e Energia, mas com a participação de 16 ministros de Estado, e vamos começar
sob liderados pelo presidente Lula, uma grande política de visão estratégica e desenvolvimento da cadeia mineral dos minerais críticos, em especial tentando agregar a industrialização de parte da cadeia desses minerais no Brasil. E é importante destacar que a China avançou fortemente, em especial nas terras raras. A China hoje manufatura 90% das terras raras. Enquanto outros estavam adormecidos, a China avançou muito rápido nisso e nós precisamos rapidamente nos recolocarmos do ponto de vista geopolítico, dialogarmos com todo, inclusive com os Estados Unidos, para que a gente possa estabelecer uma política dos minerais críticos que, acima de tudo, preserve a nossa soberania e que esses minerais críticos possam ser explorados e desenvolvidos de forma adequada e sustentável e segura, e que possam essas riquezas serem reutilizadas para inclusão social, para a construção de um país melhor. É isso que nós vamos fazer através de políticas acertadas e equilibradas no desenvolvimento da cadeia mineral, e essas negociações geopolíticas a partir dessa organização dos potenciais minerais críticos será feita naturalmente pelo presidente Lula. Ministro, quero agradecer ao senhor, obrigada pelo seu tempo aqui conosco. Desculpa, a gente passou um pouco do tempo combinado, mas são muitos temas e já fica um convite para sempre que o senhor quiser. O Café com Política está aberto. Obrigada, Letícia. Obrigada. E para você que nos acompanha, esse conteúdo vai estar disponível no canal de O Tempo no YouTube, também nas nossas redes sociais, no Jornal Impresso e no portal otempo.com.br. Muito obrigada.